Senhor nosso Deus e nosso Pai. Papai querido e amado, muito obrigado, Senhor, por este momento de estarmos aqui na Tua casa, na casa chamada Casa de Oração. Estamos aqui, ó Deus amado, porque cremos na Tua palavra, cremos na Tua promessa. Cremos, meu Pai, que o Senhor entregou a Sua vida, Senhor, por cada um de nós. Cremos, meu Pai, que o Senhor, Pai querido e amado, derramou o Teu sangue, meu Pai, para que hoje nós tivéssemos vidas e oportunidade para um dia, meu Pai, reinarmos contigo, Senhor, aí no Teu reino. Ó santo e soberano e eterno Deus, eu te peço, Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, ó Deus. Nos ensina, Papai, a fazer a Tua vontade. Nos ensina, Pai, a sermos fortes, a sermos perseverantes, Pai, a sermos fiéis a Ti, a fazer somente a Tua vontade. Porque, meu Pai querido e amado, muitas das vezes vêm as lutas, vêm as circunstâncias da lida, Senhor. E muitas das vezes, meu Pai, nós nos sentimos fracos. Muitas das vezes, ó Pai, nós muitas das vezes queremos até parar. Mas estamos aqui, Pai, porque pedimos ao Senhor força, ânimo, para prosseguirmos nessa caminhada. Porque tantos, meu Pai, a Tua palavra diz que tantos também no passado e também na atualidade passam por tanta dificuldade. E muitas das vezes, ó Deus, nós nos sentimos assim fracos, nos sentimos oprimidos, ó Pai. Nos sentimos, meu Pai, vitimados. E isso não é bom, porque quando nós nos sentimos assim, Pai, nós nos tornamos egoístas. Ó Senhor, então que todo espírito de egoísmo, Senhor, bata em retirada, Senhor. Porque tanto dos nossos irmãos na terra, tanto dos nossos irmãos, tanto no passado, no presente, Pai, ó Senhor, e amanhã, no futuro, estão passando por tantas lutas, por tantas dificuldades, mas não deixam de acreditar, de crer na Tua promessa. E por isso, meu Pai, nesta noite, pedimos ao Senhor fortalecimento espiritual. Aquele que estava fraco, que seja renovado as forças dele, Pai. Nesta noite eu te peço, Pai, aquele que está doente, que está enfermo, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha trazer a cura, que o Senhor venha, meu Pai querido amado, trazer a libertação para aquele que tem um vício, Senhor, que tem dominado, que tem destruído a vida, o trabalho, o emprego, a vida material, espiritual, meu Pai, a vida conjugal, Senhor. E nós te pedimos, Pai, nesta noite, na mesma fé, Pai, livra essas pessoas de todo mal. Pai soberano e eterno, estamos aqui, Pai, reunidos também para orar ao Senhor por todos os nossos vizinhos aqui da direita, da esquerda, de frente, de trás, aqui por Jacarepaguá, Curicica, Pai, Rio de Janeiro. Pai, entrego em Tuas mãos, meu Pai, ó Santo de Israel, com toda a igreja, Pai, com a mesma fé, entrega a nação brasileira, meu Pai, os nossos governantes em Tuas mãos. Pai, te peço, coloca homens aí tementes ao Senhor, homens, meu Pai, que verdadeiramente queiram um bem, querem fazer o bem para o próximo, homens, meu Pai, que verdadeiramente, Senhor, creem na Tua palavra, que querem fazer verdadeiramente a justiça, no qual o Senhor é a própria justiça. Então, Pai, em nome de Jesus, Pai, toma a vida de cada um de nós em Tuas mãos, das pessoas que estão nos assistindo, Pai, traz a bênção, o fortalecimento espiritual e, acima de tudo, Pai, que o Senhor venha, meu Pai, ó Deus amado, derramar sobre cada um de nós, Senhor, o Teu Espírito Santo, para que possamos resistir às astutas ciladas de Satanás, para que possamos resistir, meu Pai, todas as setas, todos os dados inflamados contra as nossas vidas, contra o nosso ser, contra a nossa família, contra a nossa casa, contra a nossa parentela. Pai, nos fortalece, Pai. Coloque em nós um espírito novo, meu Pai, um espírito de ânimo, de reânimo, Senhor, para que possamos caminhar. Coloca anjos, meu Pai, a Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor dará ordem aos Teus anjos a nosso respeito, para nos guardar e para nos livrar de todo mal. Então, Pai querido e amado, que a Tua palavra se cumprir, que seja segundo, Senhor, a Tua palavra, Senhor, em nossas vidas, Senhor, e que sejamos, ó Deus, merecedores da Tua promessa, no nome e em nome de Jesus, Pai, que eu te peço e te agradeço, crendo, e quero crer sempre, Pai, no Teu amor, na Tua palavra, nas Tuas promessas, que são verdadeiras, Pai. Muito obrigado, nós Te amamos, nós Te adoramos, e nós Te bendizemos em nome de Jesus, e todos que creem digam assim, amém, amém, obrigado Jesus, amém, irmãos? Vamos ter oportunidade hoje? Não, né? Então, irmãos, hoje, quinta-feira, nós estamos sem músico. Ele está trabalhando, graças a Deus, o Senhor tem operado milagres, né? Tem dado sustento, graças a Deus ao nosso filho, tem abençoado a vida dele financeira. Ele está trabalhando.
Então, por que eu estou falando isso? Dando esse testemunho. E quando nós somos fiéis a Deus, irmãos, Deus ele não abre uma janela, ele abre uma porta. E muitas das vezes, irmãos, ele abre várias portas. E isso tem acontecido na vida do Mateus. Deus tem abençoado a vida dele, tem abençoado a vida do Tiago. Eles estão trabalhando bastante, graças a Deus, tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu peço a vocês que têm nos acompanhado para orarem por esse ministério, orarem pela nossa família. Estamos aqui, irmãos, não por barganha, não por interesse, mas sim para pregar a palavra do Senhor, para trazer uma palavra da parte de Deus para a tua vida, para que você venha a ser salvo, para que você venha a ser salva, para que você seja edificado na palavra de Deus. Amém? Amém, irmãos? Então vamos entrar na palavra? Amém? Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias, por favor. Abra suas Bíblias, irmãos, por favor. Em João, Evangelista João, capítulo 4. Versículo 43. 4:43, por favor. Todos acharam? João, capítulo 4, 43. Todos acharam? Diz assim: E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia. Quem foi para a Galiléia? Jesus. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Irmãos, eu tenho vivido isso, e é fato. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam. Versículo 45. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, vista todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho, e havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e milagres, não creres? Disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus. Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: O teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: Ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Então, pois, o pai que era aquela hora, entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse: O teu filho vive. Assim creu ele e toda a sua casa. Amém? Irmãos, a cura do filho do oficial do rei acontece quando Jesus estava pela segunda vez em Caná da Galiléia. O mestre voltou de Jerusalém para a Galiléia, para a cidade do casamento, onde havia anteriormente realizado o seu primeiro milagre. Todos conhecem, né? O primeiro milagre de Jesus foi transformado água em vinho. Naquela época, em Cafarnaum, havia um homem, um alto funcionário, ligado à casa civil ou militar de Herodes Antipas, cuja atividade não se pode determinar, o qual tinha um filho que estava gravemente enfermo, acometido por uma violenta febre
maligna. E este pai aflito, ouvindo que Jesus estava numa cidade próxima, não vai medir esforços para ir até Jesus. Pois embora este homem fosse uma autoridade, ele também vai reconhecer que a autoridade de Jesus é maior. E que somente Jesus pode realizar o milagre na vida do seu filho. Lá em João, no versículo 47, diz assim, ó: ouvindo este que Jesus vinha da Galiléia. Então você vê que o homem, esse oficial, ele ouviu que Jesus vinha da Galiléia. Ele já tinha ouvido falar de Jesus na Galiléia a respeito do milagre no casamento e tantas outras coisas que falavam de Jesus. E ele era um alto oficial do comando de Roma. Irmãos, esse homem, eles não podiam se chegar aos judeus, não podiam expressar qualquer fé, a não ser que fosse nos deuses de Roma ou até no próprio César. Então, a fé desse homem, ele moveu um sobrenatural na vida dele, da família dele, da casa dele, crendo em Jesus, porque ele veio correndo para falar com Jesus, e Jesus falou para aquele homem: você então, só se você vê o milagre acontecer, que você vai crer? Olha isso, irmãos. Então, lá no versículo 47 do capítulo 4, né? O nome de Jesus chega em lugares impossíveis. O primeiro grande detalhe que vamos ver nesse texto, que está em apreço, é que este pai vai ouvir falar de Jesus. Este segredo é comum em muitos dos milagres de Jesus. Primeiro, alguém ouviu falar de Jesus e após tomou uma atitude de ir até o mestre. Romanos capítulo 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fama de Jesus, irmãos, começava a percorrer por toda a região da Galiléia até chegar nos ouvidos deste homem que morava em Cafarnaum. O nome do Senhor Jesus tem a capacidade de chegar em todos os lugares, independentemente da distância, da situação, economia, de raça ou até mesmo de crença. O nome de Jesus é tão poderoso que ele chega em lugares onde nem mesmo a polícia tem coragem de entrar. O nome de Jesus também chega em lugares onde o traficante não tem coragem de ir. O nome de Jesus chega até mesmo no fundo do poço para alcançar aquele que está caído. O nome de Jesus chega dentro de cavernas de leprosos, pessoas doentes, irmãos, onde ninguém tem coragem de entrar. O nome de Jesus chegou até você que está nos assistindo, você que está aqui na igreja, naquela mesa, de repente você estava numa mesa de bar, ou estava doente, no leito de hospital, ou estava naquele lamaçal do pecado. Isso aconteceu comigo, irmãos. Se ele ouviu falar de Jesus, é porque teve um mensageiro. Irmãos, como é necessário nós falarmos de Jesus? Como, irmãos, é necessário nós trazermos a palavra de Jesus? Porque, de repente, naquele finalzinho de vida, irmãos, que a pessoa está passando, num momento tão difícil na vida dela, você fala: Jesus te ama, Jesus quer o melhor para você. Só Jesus pode livrar você, só Jesus tem um poder para fazer essas coisas que estão acontecendo na sua vida, meu irmão, minha irmã. Fazer uma mudança, só Ele tem esse poder para mudar, fazer uma mudança, uma transformação. Jesus tem esse poder. Mas, irmãos, infelizmente, nós estamos vivendo, nós sabemos muito bem disso. Não precisa eu ficar repetindo, mas às vezes é necessário, muitas das vezes, nós até repetirmos. Porque parece que as pessoas estão adormecidas, psicologicamente, as pessoas estão assim, sabe, como se o amanhã não fosse chegar, como se tudo estivesse bem, estivesse às mil maravilhas. Irmãos, cada dia que passa, a pornografia tem aumentado. Cada dia que passa, o pecado tem tomado tamanha proporção que as pessoas acham que isso é normal, irmãos. A cada dia que passa, irmãos, doenças, pragas e pestes têm se manifestado. A cada dia que passa, irmãos, o diabo tem entrado em casamentos e famílias para destruir a família, às vezes por uma coisa boba. A cada dia que passa, o diabo tem arruinado milhares e milhares
de homens, mulheres, de grandes empresários, inclusive, da saúde. Grandes pessoas, irmãos, têm se dobrado a cometer pecados porque têm se dobrado o joelho para Satanás. E muitas das vezes debocham até de Cristo Jesus. Quantas coisas sobrenaturais essa semana mesmo, vocês sabem o que aconteceu lá na Los Angeles, lá na Califórnia. Aquele fogo, aquilo ali, irmãos, é algo sobrenatural. Muitas especulações, lógico, que foi coisas que foi o homem que botou fogo, outros dizem que foi obra de feitiçaria, obra de magia negra, e tantas outras coisas, especulações de tantas outras coisas que as pessoas estão falando. Mas esquece, irmãos, que quando você busca a Deus, quando você se põe diante de Deus, irmãos, Deus não vai deixar o inimigo tocar na tua vida. Deus não vai permitir que o inimigo toque na tua família, na tua casa. E se por um acaso, irmãos, acontecer algo aparentemente, você achando que é isso que está acontecendo, mas o pastor falou que Deus ia proteger. Muitas das vezes acontece, irmãos, também provas, Deus nos prova muitas das vezes. Porque por nossas negligências mesmo do passado, o Senhor é necessário nos provar para sabermos se estamos firmes na presença dEle, se verdadeiramente somos cristãos, se verdadeiramente aquilo que falamos na igreja, nós vamos cumprir. Então, verdadeiramente, irmãos, Deus tem nos dado prova, porque para entrar agora no céu, para entrar por aquele portão, irmãos, para entrar naquela passagem que agora tem 2 querubins ali guardando, que é o jardim do Éden, não vai ser qualquer pessoa. Senhor Jesus, se você confessar a Jesus, você tem que confessar Jesus com a boca e com os seus atos. Não basta apenas você confessar, que muitos têm confessado a Cristo, mas lá fora até o diabo duvida do que ele está fazendo. Muitos têm confessado a Cristo e têm feito tudo ao contrário do que confessou a Cristo. Então não é simplesmente você falar, não é simplesmente você falar que mas você tem que agir. Agora você tem que fazer verdadeiramente a vontade do Senhor. Você tem que verdadeiramente agora andar no caminho do Senhor. E cada dia que passa, meu irmão, minha irmã, as coisas se apertam mais. A opressão espiritual tem tomado toda a terra. A opressão espiritual, irmãos, da parte do diabo tem tomado milhares e milhares de famílias que as pessoas não conseguem suportar. E a grande maioria das pessoas estão, cada dia que passa, se lançando no lamaçal. Cada dia que passa, as pessoas se lançam mais e mais e mais e mais nas coisas ruins. Tudo aquilo que traz o mal para ela se lança nas bebidas, nas drogas, nos tóxicos. Cada dia que passa, as pessoas se lançam mais no inferno, irmãos. Nós temos falado isso aqui praticamente diário, em todas as vezes do culto, temos pregado isso. Porque é isso que tem acontecido e as pessoas não estão dando importância a Cristo, não estão dando importância à salvação que só em Cristo Jesus que você vai encontrar, que nós vamos encontrar. Aí depois, irmãos, infelizmente, nós temos visto, esses dias nós temos ido muito ali no médico, nos hospitais, no hospital aí, temos visto quanta aflição, irmãos, nos hospitais, quanta aflição. Então não temos mais tempo a perder. O tempo é agora, nós temos que ganhar tempo, nós temos que procurar agora se afastar de tudo aquilo que nos afasta de Cristo. E esse homem, esse alto oficial do comando do Antipas, irmãos, esse homem viu, ele correu, ele se humilhou, ele tinha um alto cargo, ele se humilhou a Cristo por causa do filhinho dele que estava prestes a morrer. E Jesus deu uma ordem, seu filho vive, pode voltar que ele vive, por causa da fé daquele homem. E muitas das vezes, irmão, o próprio crente não tem mais essa fé. Muitas das vezes o próprio crente, não tem, está tão apagado por causa dos problemas, que ele agora está vendo mais os problemas do que ele olhando para Cristo. Irmãos, quantas pessoas têm passado problemas? Quantas lutas têm se passado? Exemplo disso é quando o Senhor Jesus nos dá esse exemplo, quando ele vem no mar, andando sobre o mar, mostrando que ele tem domínio sobre o mar, sobre as águas, sobre o ar. Ele tem domínio sobre toda a terra, das coisas visíveis e das coisas invisíveis. E Jesus mostra que Jesus vinha sobre o mar. Ele mandou a Pedro, meu irmão, andar também. Pode vir, Pedro. Chamou Pedro para andar com ele sobre as águas. E Pedro deu 1 ou 2 passos. Mas ele começou a olhar para o lado. Nós conhecemos muito bem essa história. Nós conhecemos muito bem
esse versículo que todos conhecem, que a Bíblia nos relata, que ele começou a olhar para o vento, começou a olhar, ou melhor, sentiu o vento e olhar para as ondas, ele começou a afundar. Ele pediu ao Senhor, Senhor, clamando, me socorre, e o Senhor o socorreu. E o próprio Jesus falou, homem de pequena fé. E quando Jesus entrou no barco, mandou que o mar se calasse e que o vento cessasse. E quando nós clamamos ao Senhor, irmãos, da forma que esse homem clamou, com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, o Senhor, meu irmão, minha irmã, Ele não só nos ouve, Ele faz com que o milagre venha acontecer em nossas vidas. Mas para que isso aconteça, nós temos que verdadeiramente nos lançarmos aos pés do Senhor. Outros capítulos, outras histórias, muitos que nós conhecemos muito bem, é muito forte a respeito daquela mulher que passava por um fluxo de sangue. Ela tinha uma hemorragia muito forte. Durante 12 anos, ela gastou, a Bíblia diz, irmãos, a história da Bíblia diz que ela gastou todo o seu poder aquisitivo, todo o seu dinheiro, ela gastou durante todo esse ano, durante 12 anos, com médicos, com remédios, com tudo aquilo que você imagina que ela queria, ela gastou, mas a cura não aconteceu. Bastou ela olhar, ela já ouvia falar de Jesus, bastou ela se lançar aos pés do Senhor, quando ela tocou na vestimenta, ou seja, na borda da roupa de Cristo, ela foi curada instantaneamente. E o que você está esperando? Muitas das vezes você está num canto ali chorando, muitas vezes você está no seu cantinho aí, no teu cantinho da tristeza, você esquece que um dia você confessou a Cristo. Você esquece que um dia você até falou de Cristo. Você se esquece que um dia você louvou, que um dia você glorificou, que um dia você sorriu, mas agora vem a tristeza, agora vem a dificuldade, e você, nesse momento, você, em vez de buscar a Cristo para te fortalecer, por mais tristeza que você esteja sentindo, Jesus, Ele está de braços abertos, está com as mãos estendidas para você. Basta você clamar com fé, não é simplesmente clamar da boca para fora, mas clamar a Ele com fé, porque Ele é o único que pode nos dar a vida, irmãos, e a vida também aos nossos entes queridos. Então compreenda isso. Quando aquele homem clamou a Deus, clamou a Cristo, ele clamou pelo próprio filho que estava à beira da morte. E Cristo fez com que aquela criança fosse curada instantaneamente pela fé de um pai aflito. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Lá no versículo 47, diz assim, irmãos: ouvindo eis que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe, irmãos, que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis? Irmão, muitas das vezes a pessoa vem para a igreja procurando sinais e milagres e maravilhas, e você não consegue. Você, muitas das vezes, Jesus está nos falando esta noite, porque você não pode vir buscar os milagres e maravilhas. Compreenda isso, irmãos, como isso é profundo para nós. Você tem que buscar o dono do milagre, você tem que buscar o dono dos sinais, o verdadeiro dono dos sinais e de maravilhas. Você tem que buscar o dono de toda a terra, você tem que buscar a Cristo. E quando aquele homem se humilhou diante de Cristo, ali o Senhor entendeu que ele veio buscar verdadeiramente a Cristo, a Jesus. Lógico, ele queria a cura do filho dele, mas em primeiro lugar ele veio buscar a Cristo, que sabia que só ele poderia curar o filho dele. Porque ele era um homem de alta corte, um oficial que com certeza a vida financeira dele era muito boa. Ele poderia correr para o médico, não é assim? Poderia buscar os curandeiros da época, não poderia buscar o melhor médico da cidade, não, mas ele correu para Jesus. E quando ele teve essa atitude, quando ele teve esse ato, irmão, o Senhor ofereceu para ele o milagre, deu para ele, porque ele creu. E quando nós cremos, o Senhor Jesus nos oferece, ele automaticamente emana dele o milagre, a bênção para a tua vida, o fortalecimento.
E o milagre acontece na vida daqueles que creem em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quantas vezes nós deixamos nos levar por tão pouca coisa? Quantas vezes nós deixamos de obedecer ao nosso Deus? Deixamos de ouvir ao nosso Deus e abrimos brecha para que o inimigo venha operar em nossas vidas. Quantas vezes, irmãos? Então, quando nós começamos a compreender como isso é sério, como isso é difícil muitas das vezes para nós, nós passamos por dificuldade, por muitas lutas, mas quando nós compreendemos que se Deus na palavra dele está dando a palavra que há de nos livrar, que há de nos fortalecer, que há de trazer a cura, que há de nos trazer o conforto necessário para com ele, ele vai trazer, irmãos. Não importa a luta, a lamúria que você esteja passando. No versículo 48, e diz assim, então, quando nós lemos aqui, então Jesus lhes disse, não vistes sinais e milagres, não creres? Que possamos crer em Jesus, independentemente do milagre. Temos que buscar Jesus, irmãos. Era assim, primeiro os judeus, era assim, dessa forma. Primeiro os judeus queriam ver, para depois crer. Muitos não criam pela palavra ou pelo testemunho de Jesus, e sim pelos milagres. Então, o mestre sabia que este tipo de fé era vacilante. Está vendo, irmãos? Irmãos, engraçado que nós temos pregado sempre isso aqui, né? Às vezes a pessoa vem por causa do milagre, por causa da festividade que está acontecendo na igreja, por causa do movimento que está acontecendo na igreja, não é assim? Hoje em dia, é o que nós vemos mais, estamos vendo mais aí nas igrejas, as pessoas vão para a igreja, não é para buscar Cristo. Porque sabe que se você perseguir a Cristo, você tem uma tarefa a cumprir, você tem um caminho a seguir, você tem que fazer a vontade, não mais tu, agora fazer a vontade de Deus, não como escravo, e compreenda isso, irmãos. Demais, estão falando demais nas redes sociais, de pessoas que falam, para você agora ser crente, você tem que ser escravo do pastor, você tem que ser escravo da igreja. Não, quando você faz as coisas para Deus, quando você faz as coisas por amor ao próximo, irmãos, tem inferno que tem poder para tocar na tua vida. Não tem, irmãos. E de repente você começa a sentir mais vontade de fazer a vontade de Deus. Quanto mais você busca, quanto mais você faz a vontade de Deus, mais vontade te dá de fazer a vontade de Deus. E muitos têm vindo para a igreja só para ver shows, só para ver shows pirotécnicos, né? Movimentos, e muitas das vezes, ou a grande maioria das vezes, não tem nada a ver com Deus. A Bíblia fala que todo culto tem que ter ordem e decência. E as pessoas vão para os cultos, hoje em dia, para ver shows gospels, danças, né? Que estão agora danças, não que seja pecado, mas as pessoas estão indo para isso. As pessoas estão indo para ver corredor disso, corredor não sei de que lá, de um montão de invenções, né? Que estão agora inventando nas igrejas para chamar o povo, mas não estão pregando a verdadeira palavra, que é Cristo Jesus. Irmãos, quando você vir para a igreja, quando você for para a igreja, não se preocupem, ou não se preocupem com as coisas de dentro da igreja. Não olhe para as coisas materiais, físicas, olha para as coisas espirituais. Olhe o teu pensamento, a sua visão, os seus olhos têm que estar direcionados em Cristo Jesus, para que um milagre venha acontecer na sua vida. Só dessa forma, você tem que verdadeiramente se lançar aos braços, aos pés do Senhor Jesus, confessando a Ele, sem tosquenejar, que Ele é o teu Senhor. Mas para isso, você tem que fazer também por onde? Eu falo por nós temos que fazer também por onde? Não basta você querer fazer para agradar, para o homem ver aquilo que você está vendo, mas para agradar ao nosso Mestre, que é Jesus Cristo. Porque muitos vão para as igrejas, irmãos, para agradar o homem, mas não agradam a Deus. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, naquela ocasião,
os judeus, primeiro, eles queriam ver o milagre acontecer. Hoje, nós estamos vendo isso na igreja. As pessoas querem primeiro, se aquela igreja lá tem milagre, eu vou para lá. Se aquela igreja lá tem show, é para lá que eu vou. Mas o problema não é esse. O grande engano que as pessoas estão se acometendo é justamente esse. Não estão indo para buscar Cristo, mas para buscar o milagre, para ver, para depois crer, não para crer e depois não para crer para que o milagre aconteça. Nós temos que crer para depois ver o milagre acontecer na nossa vida, não ser o contrário. Você não pode fazer como a Bíblia fala muito, né? Taxam muito a Tomé. Que Tomé, né, fala, tem que ser um crente igual a Tomé. Ele quer ver para crer. Não, nós temos que ser o contrário, irmão. Temos que crer para ver, para o milagre se materializar em nossas vidas, no nome de Jesus. E lá no versículo 50 diz assim, irmãos. Olha que coisa linda. Disse-lhe, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Está vendo? O homem não viu, ele simplesmente creu na palavra de Jesus. Jesus fala, vai, o teu filho está vivo. E ele creu. E antes dele chegar na casa dele, os funcionários, os empregados já vieram em sua direção, falando, Senhor, o teu filho está bem, o seu filho está vivo. E a Bíblia diz que ele calculou mais ou menos, que ele perguntou aos empregados, mais ou menos que horas foi? Foi hora tal. Foi por volta das 11 horas. E ele calculou, foi mais ou menos essa hora que o Senhor Jesus me deu a ordem lá e que meu filho estava curado. Irmãos, nós temos que crer que Jesus está falando. Às 7 horas, né? Eu falei 11, né? Perdão. Às 7 horas, irmãos. Então, aqui não diz se é da manhã ou se é da tarde. Mas às 7 horas. E aquele momento que Jesus falou, o filho dele foi curado. Naquele instante. Foi instantâneo. E ele creu na palavra do Senhor. Ele não falou, não, Senhor, eu vou lá ver primeiro. Não, ele simplesmente creu e foi, crendo naquela palavra. E muitos crentes hoje não creem mais na palavra do Senhor. Muitos de nós hoje em dia assistem, por exemplo, eu sei que muitas pessoas vão assistir o culto. Nós botamos no Facebook, também no YouTube. Muitas pessoas assistem o culto, mas muitos não creem. Muitos vão ali, assistem, até abrem o canal para só assistir, vão ver a pregação, vão ver como é que é essa pregação, vão ver o show, vão ver os micos, né? Vão ver os memes que acontecem. As pessoas não estão procurando, estão agora debochando, estão brincando. Mas aqueles que verdadeiramente creem na palavra do profeta, creem na palavra do Senhor, naquela no qual está sendo pregada, naquela no qual está sendo falada, naquela no qual está sendo determinada, profetizada na vida da pessoa, ela é curada, ela recebe a bênção, ela recebe o fortalecimento, ela recebe o milagre na vida dela, no nome de Jesus. Amém? E para terminarmos, irmãos, aleluia. Aleluia, irmão. Glória a Deus. No versículo 51 e 53 diz assim: Perguntou-lhes, pois, o que horas se achara melhor. E disseram-lhe: Ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: O teu filho vive. Assim creu ele e toda a sua casa. Então, meus irmãos, olha como que isso é sério, como isso é importante. Quando você crê, você que é o pai de família, você que é a mãe de família, aqui nós estamos vendo aqui como que era um homem, no cabeça da casa dele. Quando ele creu, toda a família creu, irmãos. Você vê como é que o milagre se expandiu por causa de uma só pessoa, no qual foi buscar por toda a família. Você compreende que até a morte não pôde tocar naquela família, por causa de um ato, de uma atitude que um homem tomou, e foi buscar a cura somente naquele que pode dar cura e pode dar vida e vida eterna para cada um de nós. E o que você está esperando? O que você está esperando, meu irmão, minha irmã?
O que você está esperando mais? Está esperando nas coisas do mundo? Você vai ficar para trás. Você está esperando o quê? No teu emprego, no teu salário? Você vai ficar para trás. Você está esperando o quê? No teu carro, no teu apartamento? Você está esperando em quê? Na tua cidade, no teu governador, no teu presidente? Você vai ficar para trás. Agora, aqueles que esperam em Cristo prosperam. Aqueles que esperam em Deus através de Cristo Jesus prosperam. Aqueles que esperam em Cristo têm a vida eterna, têm a salvação, têm o livramento das setas, dos dardos, das armadilhas, dos laços que são preparados contra a tua vida, contra as nossas vidas. Aqueles que esperam em Cristo verão a vida eterna que só Ele tem para nos dar. Amém? Glória a Deus. Então fica firme, irmãos. Quero encerrar aqui com esta palavra e peço a você que você fique firme, continue firme na presença do Senhor, porque se não for dessa forma, você não vai conseguir resistir. Cada dia que passa, a opressão está tomando conta das pessoas. Cada dia que passa, a depressão, a tristeza está tomando conta das famílias. Cada dia que passa, as pessoas estão perdendo a fé no único que tem o poder de nos dar a vida. Cada dia que passa, o amor está se esfriando. Cada dia que passa, irmãos, a morte, o inferno tem prosperado em muitas famílias aí, porque abandonaram a Cristo. Cada dia que passa, irmãos, o inferno tem lançado milhares e milhares de pessoas no inferno, porque abandonaram a fé, abandonaram a Cristo. Não seja mais um fracassado, não seja mais um derrotado, como muitas pessoas têm sido derrotadas aí na vida, têm se entregado às drogas, aos tóxicos, irmãos, por causa que, de repente, no passado ele sofreu uma tristeza muito profunda, ou perdeu alguém, ou aconteceu algo que ele se desesperou a tal ponto que saiu da presença do Senhor. Aí depois vem as desculpas. Eu saí por causa disso, eu saí por causa daquilo outro. O Senhor Jesus não quer saber disso. Ele quer saber que você fique firme na presença dEle. O Senhor Jesus, Ele quer que nós estejamos na presença dEle. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai carinhoso, caridoso para cada um de nós. Mas para isso, irmãos, temos que confessar a Ele, não só com a nossa boca, mas com os nossos atos e atos de justiça. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Fica com essa palavra, irmão, nesta noite. Não se enfraqueça, se fortaleça cada dia mais em Cristo Jesus, porque só Ele tem um poder para nos livrar de todo o mal que tem abominado toda a terra. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer oração. Copo com água. Vira assim lá um pouquinho lá, missionária Cláudia, por favor. Você vai conseguir. Aleluia, irmãos, glória a Deus. Irmãos, você imagina que na época que o Espírito Santo veio sobre a igreja, compreenda uma coisa, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, Deus falou para os discípulos: não saiam da cidade, porque eu vou mandar o Consolador, vou mandar o Paracleto, vou mandar o Espírito Santo, para fortalecimento, senão vocês não vão conseguir suportar. Mas não saia da cidade, para que você receba um poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, irmãos, os discípulos foram o quê? Obedientes. Muitos dali também que ouviram Jesus fazer essas coisas. Amém. Tá bom. Muitos também, irmãos, ouviram através dos discípulos até, e com certeza eles foram passando de uma mensagem para outras pessoas. E muitos não ouviram a Jesus e saíram da presença do Senhor. Você vê que logo após tudo isso, quantos milagres e maravilhas aconteceram naquela cidade, por onde eles andavam. Quantos milagres e maravilhas, irmãos, aconteceram através dos discípulos dos apóstolos. Quantos milagres. Mas você percebe que isso não impediu deles depois serem martirizados, mas eles não abandonaram a fé deles. Quantos, meu irmão? A Bíblia diz que o único que morreu de velhice foi João, no qual nós estamos lendo aqui. Os outros todos foram martirizados. Então, meu irmão, minha irmã, fica firme na presença de Deus. A nossa vida verdadeira não é essa aqui. A nossa vida verdadeira é a nossa vida que nós vamos estar com Cristo Jesus.
Mantenha essa fé, não perca essa fé. Se encha cada dia, ora todos os dias. Faça um relógio de oração, ora pelo menos nos horários de meio-dia, 6 horas. Faça uma oração, breve oração, mas faça, para que o Senhor venha repreender tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus na tua vida. Amém? Pega o seu copo com água, levante para o alto. Soberano e eterno Deus, consagramos a Ti, Pai, este copo com água e pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor venha derramar sobre as mínimas partículas dessa água, Senhor, da Tua Shekinah, do Teu bálsamo, para que quando bebermos dessa água, meu Pai, aquele que estava doente venha ser curado. Porque essa água, Senhor, ela vai ser como um bálsamo. Não é a água, Senhor, que vai fazer o milagre, mas o Senhor vai fazer o milagre através da fé, do ato de fé que essa pessoa agora vai fazer, Senhor, bebendo desta água, crendo, Senhor, no dono do milagre que é o Senhor Jesus. Então, Pai querido e amado, que a Tua palavra, que o Teu milagre, que as Tuas bênçãos, Senhor, venham a ser derramadas sobre cada um de nós e naqueles que creem em Ti, em nome de Jesus. Vamos beber água? Aleluia. Estenda suas mãos para cá, soberano e eterno Deus. Também a Ti, Pai, apresento e consagro a Ti todos os nomes que estão nesse livro, nesse caderno de oração. Todas as pessoas que aqui, meu Pai, estão com nome, que colocaram o nome aqui, pelo ato de fé. Eu peço ao Senhor, meu Pai, traga o livramento, traga a proteção necessária, a proteção espiritual, Senhor, na família, na casa. Senhor, ó Deus amado, aquele que estava enfermo, Senhor, venha ser curado. Aquele que está fraco, venha ser fortalecido, Senhor. Meu Deus e meu Pai. Aquele, Senhor, que de repente tem um pai ou uma mãe que aqui está, e tem um filho que ela ora tanto para que o filho venha para os teus atos, Senhor. Que essa mãe, que esse pai, seja ouvida a oração deles, Senhor. E que o milagre venha acontecer, que a transformação venha acontecer nessas famílias, ó Deus, na vida desse homem, dessa mulher, assim como foi esse oficial que foi, Senhor, orar, buscar ao Senhor para a vida do filho, e todos ali, meu Pai, creram e foram curados, foram salvos, porque creram, Senhor, na Tua palavra. Então assim, meu Pai, eu profetizo na vida de cada uma dessas pessoas, assim também como na nossa, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém? Senhor, nos leva para casa, nos livra, Senhor, dos acidentes de trânsito, da bala perdida, do homem violento, das brigas, das contendas. Senhor, que a Tua paz venha reinar na nossa casa, na nossa família, no quintal no qual nós moramos, ó Deus, na casa dessas pessoas também que estão nos assistindo, Pai. Ó Deus amado, na nossa vizinhança, no nosso Rio de Janeiro, aqui em Jacarepaguá, Senhor, Pai, na nossa nação brasileira, que a Tua paz venha reinar, Senhor, aqui na nação brasileira, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Muito obrigado. Senhor, visita, te peço, os hospitais estaduais, municipais, federais, os manicômios, os presídios, Pai. Visita, Senhor, e que haja, meu Pai, multiplicação de milagres desses lugares, no nome de Jesus, e em nossas casas, que jamais, Senhor, nós devemos perder a nossa fé em Ti. Nos fortalece, nos dá, meu Pai, fortalecimento espiritual, nos capacita para essa tão grande obra que o Senhor colocou em nossas mãos. Envia, Pai, obreiros, trabalhadores, para essa obra, Senhor, porque, meu Pai, a seara é grande e poucos são os trabalhadores, e o Senhor compreende muito bem isso, Senhor. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, envia trabalhadores para essa tão grande obra que o Senhor colocou em nossas mãos, em nome de Jesus, e todos que creem digam amém. Amém? Faça assim com as mãozinhas. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as ricas consolações do Espírito Santo estejam sobre sua vida, meu irmão, minha irmã, sobre sua casa, sobre a sua parentela no qual você representa, e estejam também sobre todo Israel, que está espalhado sobre toda a terra, e todos que creem digam amém. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus, tenham uma boa noite.